Tá? A aula nossa de hoje é de receptores, tá? Ela é o fechamento da parte de receptores farmacológicos, tá bom? Sendo que hoje nós trataremos a respeito da interação fármaco-receptor aqui. A partir de agora para frente, as nossas aulas serão feitas dessa maneira, videoaula pelo Zoom, onde eu irei postar tanto na plataforma quanto pelo YouTube, para vocês terem acesso. Aí eu acredito que fica até melhor a interação com vocês aqui. Tá? Nós temos um tempo limite de 40 minutos, tá bom? Então, quando se encerrar, tá? Eu enviarei novamente para vocês, tá ok? O novo link para vocês acessarem aqui na plataforma, tá? Aqui na aula, tá bom? Então, só um minutinho. Só um minuto. O que nós temos que conversar sobre essa interação fármaco-receptor aqui é o seguinte, tá? Que a interação fármaco-receptor nada mais é do que uma reação ou um processo, tá? Intermolecular que ele ocorre, tá? Que ele ocorre aqui por causa desta interação do fármaco com seu receptor. Desta forma, o fármaco, tá? Juntamente interagindo com seu receptor, ele consegue fazer com que esse receptor ele se torne de forma ativa ou inativa, tá? Sendo que os principais receptores de efeitos, tá? Que nós conhecemos e que já foram conversados e mencionados para vocês, são os receptores agonistas e antagonistas. Se eu estiver falando um pouco rápido, vocês podem me interromper e me avisar, tá bom? Desta forma, olhando para a figura aqui que eu mostro para vocês, nós observamos o quê? Que uma relação, uma interação agonista com seu receptor, nada mais é do que a interação em que o receptor vai ter, em que o fármaco vai ter com seu receptor agonista para ver o quê? Para ver uma ação farmacológica. É diferente aqui quando nós falamos da interação agonista com antagonista. Por quê? Porque nessa relação agonista mais antagonista, o antagonista aqui ele tem como função inibir a ação do agonista. Ou seja, ele impede com que haja ligação e, posteriormente, impede com que haja ação farmacológica. Além disso, os próprios antagonistas aqui, eles podem ser de dois tipos a serem mencionados para vocês. Só um minutinho. Eles podem ser de dois tipos aqui, tá? A serem mencionados. Eles podem ser competitivos e não competitivos. Só um minuto. Tá? Professor. Oi, quem fala? Tainara ou Vitória? Eu, Vitória. Oi, Vitória. Esse que o senhor falou de competitivo e não competitivo é os agonistas ou é os antagonistas? São os antagonistas. Tá. Tá? Espera aí que eu passei mais. Pode continuar. Então, nós temos aqui dois tipos de antagonistas, os competitivos e os não competitivos aqui, tá? Sendo que os antagonistas competitivos, tá? Eles têm como finalidade, como função, eles interagem com o agonista, com o fármaco agonista, e com isso eles conseguem fazer o quê? Eles conseguem competir pelo sítio-alvo do receptor, ou seja, há uma competição pelo mesmo local de ligação. É diferente, tá? É diferente aqui quando nós falamos, tá, de antagonistas não competitivos. Por quê? Porque a interação agonista e antagonista se faz de que maneira? Se faz por uma competição, por uma ligação a um sítio-alvo ou a um sítio alostérico, tá, sobre o receptor. Ou seja, aqui a competição não se faz, tá, pelo mesmo local, mas por locais diferentes. Entendido?
Me explica de novo esse de não competitivo. Os não competitivos, a interação que ocorre entre o agonista e mais o seu antagonista, aqui, o que vai acontecer? Eles se ligarão em locais diferentes, tá? Em locais diferentes, aonde, tá? Um vai exercer uma função do outro. Por isso que ela não é competitiva. Porque aqui no não competitivo, o local-alvo não é o mesmo para os dois. São alvos, são alvos diferentes. Professor, Fala, Vitória. então no competitivo eles vão interagir no mesmo local, né? Exatamente, eles interagem pelo mesmo local, pelo mesmo receptor. Já no não competitivo, eles interagem por receptores diferentes, que podem ser... É como se fosse uma briga pelo receptor no competitivo. Exatamente, Ah, exatamente. Tá? Tá bom. Agora, na interação fármaco-receptor, nós observamos também que existe uma grande quantidade de fármacos, como também uma quantidade também de receptores. E esses receptores eles se encontram distribuídos em todos os sistemas biológicos nossos, sendo que se tornam aí esses receptores alvos, tá, para diversos fármacos que fazem a terapia medicamentosa. Além disso, nós observamos que esse receptor nada mais é do que o receptor biológico que nós conversamos já em aulas anteriores, que é o quê? Que são moléculas que são capazes de interagir com o fármaco e assim, por conta dessa interação, eles conseguem produzir um efeito biológico. Agora, este efeito biológico, tá ok? Ele se torna mais eficaz, mais afim, quando a interação, quando a ligação entre o fármaco com o seu receptor se torna mais complexa. Ou seja, quando a união entre o fármaco e o receptor se torna mais afim, mais forte, nós temos uma resposta, tá, mais eficaz ao fármaco. E essa resposta nada mais é do que uma transdução de sinal. E esta transdução de sinal nada mais é do que a propagação do efeito, tá? Do efeito biológico no interior das células. Ficou claro aí para vocês? Em Vitória, em Tainara? Me explica de novo esse negócio. Assim, na interação fármaco-receptor, tá? O principal receptor aqui é o receptor biológico, que tende a atuar, tá? Esse receptor, tá? Ele é de natureza biológica, por quê? Por causa que ele é constituído, na sua grande maioria, por proteínas, e que são capazes, tá? Essas proteínas elas são capazes de se ligar às moléculas do fármaco. E quanto maior for a interação, ou seja, quanto mais complexa, mais afim e mais forte for essa ligação entre o fármaco com o seu receptor, tá? Melhor e mais intensa será a minha resposta biológica. Entendi. E esta resposta biológica nada mais é do que uma transdução de sinal. Isto porque a transdução de sinal nada mais é do que uma ligação do fármaco junto ao seu receptor que faz com que haja uma propagação, ou seja, que haja uma amplificação dos efeitos, tá, biológicos no interior das células, independente de sistema. O que vai valer aqui é essa complexação da ligação entre o fármaco com o seu receptor. Ficou claro aí para ti, Vitória? Entendi, professor. Agora, nós também observamos que há uma diversidade de fármacos hoje, tá, para diversos fins terapêuticos. E essa diversidade faz com que haja, tá, vários tipos de interações fármaco-receptor, sendo que nós listamos aqui para vocês 6 tipos ou 6 grupos de interação fármaco-receptor, que são por meio de canais iônicos,
por receptores acoplados à proteína G, por receptores transmembranas, por receptores intracelulares, tá? Por enzimas extracelulares e por receptores de adesão de superfície. Só que os mais comuns e os mais usados na terapêutica são quais? Canais iônicos, por proteína G, por receptor enzimático e por receptor nuclear. Tá? Ficou claro isso aí para vocês? Sim. Tá? O primeiro que nós iremos conversar é sobre canais iônicos. Os canais iônicos são um mecanismo onde a transmissão, tá, da resposta se dá, quando eu falo da resposta biológica, ela se dá de forma rápida, através, tá, e por intermédio de neurotransmissores. Desta forma, ela origina canais iônicos seletivos. E esses canais iônicos, eles conseguem ser regulados por receptores agonistas que estão presentes e acoplados sobre a membrana plasmática. Ou seja, nós temos aqui uma proteína, tá? Que ela se encontra acoplada a uma membrana plasmática, que, uma vez ativada, uma vez funcionando, tá? O que ocorre? Ela seleciona, tá, a entrada e a saída de íons da célula. Além disso, nós também observamos que, dependendo do tipo de íon, tá, que vai ser utilizado, que vai entrar ou que vai sair, ele vai provocar uma resposta diferenciada sobre a célula. Um exemplo para vocês é o que ocorre na bomba de sódio e potássio, onde eu tenho a entrada e saída de trocas, tá, de sódio e potássio para o meio, que faz com que a célula, em alguns momentos, ela se torna cheia com uma certa concentração de sódio, ou em outra, ela fica com uma certa concentração de potássio, causando efeitos nas concentrações desses eletrólitos que pode ocasionar disfunções na membrana celular. Além disso, tá, nós também observamos que nos canais iônicos há vários tipos de receptores que fazem esse tipo de mecanismo, que podem ser listados para vocês, como os receptores colinérgicos, os receptores nicotínicos, os receptores de GABA-A e os receptores de glutamato. Ficou entendido essa parte? Sim. Agora, na estrutura dos canais iônicos, nós observamos que existem 4 subunidades, que são subunidades proteicas, que são uma subunidade alfa, uma subunidade beta, uma gama e uma delta. Cada uma dessas subunidades, elas apresentam aqui uma homologia de sequência, ou seja, uma homologia de sequências e de ações. Tá? Sendo que o principal exemplo de funcionamento para os canais iônicos pode ser feito através do exemplo dos receptores nicotínicos. Estes receptores nicotínicos são proteínas, tá? São proteínas que se apresentam num formato, tá, pentamérico, ou seja, de um pentâmero, tá? Aonde cada ponto desse pentâmero corresponde a uma subunidade proteica. Só que para atividade, para ligação, somente 3 subunidades aqui, elas são de grande importância, que é uma subunidade gama e 2 subunidades alfas. E dessas 3 subunidades, as 2 subunidades alfa, que se encontram nos sulcos ou seja, nessas brechas, nessas ligações desse pentâmero, é que vão fazer a ligação com os agonistas, principalmente com a molécula de acetilcolina. Assim, nós temos o quê? Nós temos o receptor nicotínico,
aonde esse receptor nicotínico ele está acoplado à membrana, tá? A membrana plasmática, e se liga à molécula de acetilcolina nos seus sítios ativos. Não se esqueçam aqui que, ao momento em que a acetilcolina se liga a esse receptor nicotínico, ele faz com que haja abertura do canal iônico. E, com isso, essa abertura ela é mediada por esta subunidade alfa, tá? Que faz com que haja a entrada na minha célula. Ficou claro isso daí? Ou querem que eu repita? Repete, professor. Tá. O melhor exemplo aqui para representar o mecanismo dos canais iônicos é por meio do receptor nicotínico. Esse receptor nicotínico, como eu falei para vocês, ele é um receptor, tá, que é uma proteína de formato pentamérico, que apresenta em cada ponta dessa estrutura pentamérica uma subunidade, tá? Sendo que as mais utilizadas e as mais importantes para esse receptor são a subunidade gama e as duas subunidades alfa, tá? E para formato seletivo, ou seja, para a atividade seletiva do canal, para a abertura deste canal, nós utilizamos as subunidades alfas, tá? Que são aonde o local aonde ocorrerá a ligação, tá, deste receptor com o agonista, que é representado aqui pela acetilcolina. Então, olhando no esquema que eu passei aí para vocês, vou até apagar de novo e começar do início, tá? Nós verificamos o quê? Que este receptor, tá, que é uma proteína, está acoplado à membrana plasmática e que se liga à acetilcolina nos seus sítios ativos, ou seja, no seu sítio alvo. Posteriormente, após essa ligação e essa interação, ocorre a abertura do canal iônico por intermédio das subunidades alfas que estão presentes nessa estrutura do receptor. E aqui, tá, é que se faz a função biológica, que é a entrada de sódio no interior da célula. Ficou claro agora para ti, Vitória? Ficou, professor. Tá? Um exemplo na clínica é o que acontece com alguns fármacos anestésicos, que são o quê? Que são bloqueadores neuromusculares, que durante a sua função, durante a ação, eles podem se tornar despolarizantes e não despolarizantes, por conta e por intermédio dessa ativação do canal iônico e, consequentemente, a entrada de sódio e potássio nas células. Professor, isso tudo acontece na célula? Acontece na célula, mas é uma forma de mecanismo de interação do fármaco com o receptor, que ele pode fazer por esse canal iônico. Esse receptor poderia ser quais, assim? Como eu listei para você, pode ser um colinérgico, pode ser um GABA, tá? Eles atuam dessa mesma maneira, desta mesma forma. Agora, ficou alguma dúvida aqui nessa parte? Não. Agora, nós temos também um outro tipo de mecanismo que é através dos receptores acoplados à proteína G. Esta proteína G, ela também é denominada de proteína metabotrópica. Ela faz parte de uma grande família de proteínas, aonde elas vão apresentar aqui uma enorme função farmacológica, ou seja, elas apresentam diversos tipos de funções, tá? E alvos farmacológicos que já foram desenvolvidos. E a interação fármaco mais a proteína G, tá? Forma, tá? E origina aqui uma proteína, tá? Que ela é o quê? Reguladora desta ligação, tá? Juntamente com o receptor e a proteína G.
Assim, a proteína G, ela se torna uma transdutora de sinal, ou seja, ela se torna uma amplificadora do sinal para um efeito biológico, para a produção de um efeito biológico, tá? Através da presença de proteínas efetoras que estão presentes em alguns compostos orgânicos, tá? Do nosso organismo, como, por exemplo, aminas, moléculas sinalizadoras lipídicas, hormônios peptídicos, opioides e aminoácidos. E o próprio GABA fazem com que haja essa produção dessas proteínas efetoras para que o efeito biológico chegue e seja o quê? Seja realizado. Um exemplo na clínica, tá? Da ação terapêutica, tá? Desses receptores acoplados à proteína G, são o que ocorre em aminas vasopressoras, que elas atuam, seu mecanismo atua por esse acoplamento à proteína G. Ficou entendido aí? Hein, Vitória? Mais ou menos. Assim, o receptor acoplado à proteína G, tá ok? Ele nada mais é do que uma interação desta proteína G com o seu receptor. E ela é uma proteína, tá? Que na sua estrutura, tá? Ela consegue regular, tá? A ligação com o receptor da proteína G. Por isso que a proteína G, ela é uma transdutora de sinal, ou seja, ela é uma amplificadora de sinal aqui para outras proteínas efetoras, tá? Para que o efeito biológico, para que a ação biológica seja realizada. Ela é como se fosse uma passagem. Não é que ela seja uma passagem, mas ela necessita ser essa amplificadora porque ela vai utilizar no seu mecanismo, tá, de ativação, ela vai utilizar segundos mensageiros, ou seja, ela vai usar mensageiros intermediários para que esse sinal chegue às células-alvo, para que o efeito biológico, para que a ação biológica seja realizada. Tá, então ela que é responsável para Ela é tipo a mensagem responsável para chegar. Exatamente, ela é responsável para iniciar o sinal. Entendi, tá. Tá? Agora, nós também observamos que este receptor que está acoplado à proteína G, tá? Ele é uma proteína que está ancorada sobre a membrana plasmática, tá? E ele se apresenta na forma de quê? De uma serpentina. Além disso, se vocês forem olhar no desenho, vou até colocar aqui o desenho, tá? Na forma de uma serpentina, de uma serpente, tá? Vocês verificam que ao final da cauda, no final dessa cauda dessa serpente, nós encontramos o quê? Nós encontramos, tá, 4 subunidades, que é a alfa, a beta e a gama e a GDP, que estão inseridas no mecanismo de ativação por essa proteína G. Ou seja, eu tenho o ligante, que pode ser meu agonista, que se liga aqui ao receptor da proteína G, que ativa a proteína G, e esta proteína G vai amplificar o seu sinal, que vai fazer com que ative outras proteínas efetoras. Ficou entendida essa parte? Ficou. Tá, agora olhem aqui para o desenho que eu estou mostrando para vocês. Vejam, tá, que vocês têm a figura A, a figura B e a figura C. A figura A, tá, é o meu receptor de proteína G. Estão vendo vocês? Sim. Tá? Quando ocorre a ligação do agonista com o receptor acoplado à minha proteína G, vocês verificam que essa proteína G, ela tem um formato do quê? De uma serpente, correto? Uhum.
tá? Ao final da cauda, nós encontramos o quê? Nós encontramos as subunidades. Então, essas subunidades que se encontram no final da cauda do receptor, elas interagem diretamente com a proteína G que está logo aqui no interior. E nós observamos que, uma vez havendo essa interação, o que ocorre? Ocorre a ativação da proteína. E esta proteína ela é ativada de que maneira? Ela é ativada por meio da saída desses cofatores, ou seja, sai GDP e entra GTP, ou seja, entra uma molécula de energia, tá? Que é a GTP, que faz com que haja, tá? Ativação do efetor biológico. Só que esse efetor biológico, tá? Uma vez ativado, faz com que haja a ativação de um segundo mensageiro. Tá? E este segundo mensageiro, tá? É que faz com que haja o quê? Uma resposta amplificada. Ou seja, ele que amplifica o sinal, ele que leva, tá? Este sinal para outras células, para outras proteínas. Opa, perdão. Ficou entendido aqui? Ficou. Tá? Querem que eu repita de novo? Repete, professor. Assim, olhando aqui o mecanismo, tá? Da figura, você tem o quê? Vou até tirar. Vocês têm aqui que o agonista se liga aqui com o receptor que está ancorado na proteína G, tá bom? Uma vez havendo essa ligação, tá? As subunidades que estão na cauda, tá? Do receptor faz com que haja o quê? Haja uma ligação com a proteína G. E, posteriormente, ela ativa essa proteína G por meio do quê? Por meio de entradas de moléculas de energia. Ou seja, sai moléculas de GDP e entra moléculas de GTP, que é a guanesil trifosfato. A GDP é a guanesil difosfato, que ela está na forma inativa. Para eu poder fazer com que esta proteína G se ative, eu preciso que haja essa saída de GDP e a entrada de GTP. É como se eu estivesse estimulando, dando energia, tá, a esta proteína. Uma vez ativando aqui, tá, esta proteína G, eu faço com que haja também a ativação do efeito biológico. Só que esse efeito biológico, ele precisa ser o quê? Ele precisa ser amplificado para que chegue para as demais proteínas, para que consigam fazer seu efeito biológico. Só que ele só consegue fazer isso através da ativação do que nós chamamos de um segundo mensageiro. E este segundo mensageiro aqui, tá, é que vai levar a resposta amplificada para as outras células. Entendido agora? Sim. Então, só que vocês já ouviram, vocês já devem ter reparado, eu comecei a falar para vocês 2 segundos mensageiros. E esses segundos mensageiros nada mais são do que são moléculas que vão levar a informação, ou seja, que vão amplificar esta informação para as demais proteínas e células dos sistemas biológicos nossos. E elas são representadas por 2 moléculas, pela adenilciclase e pela fosfolipase C. O primeiro deles é pela adenilciclase. A adenilciclase nada mais é do que a molécula que é o meu efetor biológico, tá? E ele utiliza o AMPC cíclico, ou seja, ele utiliza essa molécula de AMPC cíclico como meu segundo mensageiro aqui. Olhando aqui para a figura. Na figura, vocês veem que temos o quê? Nós temos a ligação do agonista com o receptor que está acoplado na proteína G, tá? Havendo essa interação do receptor de a proteína G com a proteína G,
nós temos a ativação dessa proteína G, que é através do quê? Da entrada de moléculas de energia, tá? Que são o quê? A GTP. Uma vez havendo essa ativação e a entrada dessas moléculas de GTP, tá? O que nós verificamos? Nós verificamos que, tá? Há uma ativação do efetor aqui, do meu efetor biológico. E o meu efetor biológico nada mais é quem é? É a adenilciclase, correto? Correto. Só que esta adenilciclase, ela é convertida para segundo mensageiro, que é qual? O AMPC cíclico. Tá? E este AMPC cíclico, olha o que ele faz. Ele ativa uma outra proteína, que é a proteína quinase A. E por reação química, esta proteína quinase A, ela é fosforilada. E uma vez fosforilada, tá? Perdão, uma vez fosforilada aqui, ela consegue, tá? Ela consegue levar a resposta biológica, tá? Para as demais células do nosso sistema ou do local-alvo. Ficou entendido aí? Explica de novo, professor. Assim, o segundo mensageiro, tá? São moléculas que vão levar, que vão transportar, que tem a função de transportar o sinal amplificado. E ele é representado por duas moléculas, pela adenilciclase e pela fosfolipase C, que são os dois principais segundos mensageiros. A adenilciclase, tá? O primeiro mecanismo é pela adenilciclase, sendo que o efetor biológico para a adenilciclase é a própria adenilciclase. E o AMPC cíclico funciona como meu segundo mensageiro. Agora, vou voltar a colocar desde o início aqui. Só um minutinho. Só um minutinho. Tá? Nós temos o seguinte esquema, o passo a passo. Eu tenho o quê? Eu tenho que o meu agonista se liga ao receptor da proteína G. Uma vez se ligando ao receptor da proteína G, tá? Esse receptor interage e ativa o quê? Ele ativa a proteína G por trocas de moléculas, tá, de energia, principalmente pela GTP. Esta GTP, tá? Ela interage, tá, okay, com a subunidade alfa, tá, que está presente. E uma vez interagindo com a subunidade alfa, ela faz o quê? Ela ativa o efetor biológico. E quem é o efetor biológico aqui? É a adenilciclase. Uma vez ativada essa adenilciclase, ela é convertida a uma outra molécula que se chama AMPC cíclico. Este AMPC cíclico, é o meu mensageiro, meu segundo mensageiro, que vai, tá, amplificar o sinal para outras proteínas, tá, sendo aqui que a principal proteína para esse mecanismo é a proteína quinase A. Ele ativa a proteína quinase A, fazendo com que haja uma fosforilação desta proteína quinase A. Uma vez fosforilada essa proteína, tá, ela consegue realizar a sua ação biológica sobre as células. Ficou entendido agora, Vitória? Ficou, professor. Tá? Agora, nós temos também o segundo mecanismo, que é através da fosfolipase C, aonde a fosfolipase C funciona aqui como segundo mensageiro, como um mecanismo para ativação de um segundo mensageiro. Aqui o efetor biológico é a própria o quê? Fosfolipase C, que utiliza os íons de cálcio como segundos mensageiros.
Agora, prestando atenção na figura, nós temos o que aqui? Nós temos a ligação do meu fármaco com o meu receptor de proteína G. Perfeito? Beleza. Tá? Uma vez havendo essa ligação, esse receptor de proteína G vai fazer o quê? O mesmo esquema. Ele vai ter que ativar a proteína G. Tá? E aqui vai haver o quê? A entrada de moléculas de energia, principalmente moléculas de GTP, que vai o quê? Vai se ligar ao seu efetor biológico e vai ativá-lo. Só que essa ativação, tá? Quem é o meu efetor biológico aqui? É a fosfolipase C. Ele é o meu efetor. Uma vez ativado a fosfolipase C, olha o que acontece. Essa fosfolipase consegue ativar, tá, catalisadores, que são outras enzimas que conseguem aqui, tá, ativar e converter e transformar outras moléculas mensageiras, como no caso do PIP2 em diacilglicerol, que são moléculas mensageiras. Uma vez havendo a transformação, ou seja, a conversão de PIP2 em diacilglicerol, nós também observamos o quê? Que essa fosfolipase, essa fosfolipase, só um minutinho. Eita. Só um minuto. Esta fosfolipase C, tá? Ela também consegue o quê? Ela consegue também formar, tá? Um outro mensageiro, que é o IP3, que é o inositofosfato 3. Esse outro mensageiro, tá? Ele está presente no retículo endoplasmático, tá? E faz com que haja o aumento, tá? Faz com que haja o aumento daqui dos íons cálcios para o interior do citossol da célula. Espera aí, só um minutinho, tá? E uma vez havendo o aumento dos íons cálcio, tá? Nós observamos o quê? Que o diacilglicerol, ele consegue também catalisar e ativar a proteína quinase C. Havendo ativação desta proteína quinase C, ela faz com que haja um aumento, tá, dos íons cálcio para o interior da célula, havendo a fosforilação das proteínas aqui. Tá? Tu quer que eu repita? Vocês querem que eu repita de novo esse mecanismo? Sim. Tá, desde o início. Tá? O segundo mecanismo que é utilizado como segundo mensageiro é pelo quê? Pela fosfolipase C. Ele é meu efetor biológico. Tá? Sendo que os íons cálcios, eles atuam aqui como segundos mensageiros. Beleza? Agora, olhando aqui para a figura, nós temos o quê? Nós temos a ligação do fármaco agonista com o receptor acoplado à proteína G. Nós temos aqui, uma vez havendo essa ligação, os receptores de proteína G se ligar à proteína G por meio de entrada de moléculas de energia, tá? Ou seja, a troca de GDP para GTP. Este GTP que está já no interior da célula, tá ok? Está no interior, perdão, da membrana, ele vai se encontrar com o seu efetor biológico, que neste caso, quem é o efetor biológico é a fosfolipase C, e uma vez ele se ligando à fosfolipase C, ele ativa essa fosfolipase C. E com isso, a ativação da fosfolipase C desencadeia várias reações que utilizam outros mensageiros intermediários, como, por exemplo, tá, no que se diz respeito à transformação da PIP2 em diacilglicerol. Além disso, a fosfolipase C também forma um outro mensageiro intermediário, que é o quê? O inositofosfato 3. Tá? Ele consegue formar aqui. E, consequentemente, esse IP3, tá, que está no retículo endoplasmático,
faz com que haja o quê? Que haja um aumento nas concentrações de cálcio, tá? De íons cálcio, principalmente aonde? No citosol da célula. Com isso, o diacilglicerol, que é um intermediário, segundo mensageiro intermediário, ele catalisa e ativa uma outra proteína, que é a proteína quinase A. E esta proteína quinase A, uma vez ativada, ela faz com que haja a entrada de íons cálcios para o interior da célula. E esses íons cálcios são os responsáveis, é o verdadeiro segundo mensageiro que fosforila outras proteínas, havendo uma resposta biológica, levando a resposta biológica. Ficou claro agora para vocês? Ficou, professor. Tá? O exemplo para esse tipo de mecanismo, através da fosfolipase C, é o que ocorre, tá, com a ação do glucagon e da epinefrina.